eu acho que é dever dos homens, né? Apoiar a agenda feminista, porque tem muita coisa para ser feita ainda, né? Ninguém está dizendo a agenda feminista conquistou, não. A agenda feminista está a meio caminho, tem muita coisa para ser feita ainda. Mas, ao mesmo tempo, cuidar da saúde mental dos homens, porque homens adoecidos, ressentidos, acuados, não são bons para si mesmos, não são bons para as mulheres, não são bons para a sociedade. Os homens, hoje em dia, têm 4 vezes mais probabilidade de se matar. 4 vezes mais do que as mulheres. É muito louco. Tem 3 vezes mais chance de contraírem dependência química e 12 vezes mais chance de serem presos. É uma loucura. Você percebe que os homens estão perdidos à sua volta? Como é que você nota os homens mascarando suas dores? Tem álcool, tem droga, tem violência, tem isolamento? Debate com a gente. Chico, você já sofreu algum tipo de depressão, algum tipo de má fase, assim? Cara, sim, Já? sim. É mesmo? Eu achei que você era imune. Não. Mas naquele período, ali no meio ali do nosso papo, versão Velho Testamento, 2015 ali. 16, Não, eu lembro exatamente de um dia que eu saí para fazer uma entrevista com a Fernanda Torres no Teatro Leblon Gávea. Foi quando eu senti pela primeira vez ali um pânico total. Era dentro de uma salinha assim, eu estava numa ressaca monstruosa, aquela ressaca já tentando encobrir a depressão e a depressão ganhando da ressaca e ali um fla-flu da miséria humana, um contra o outro. E eu lembro que eu segurei um pouco ali porque ela estava fazendo aquela peça A Casa dos Budas Ditosos. E eu dizendo lá umas sacanagens do João Ubaldo, eu ainda me segurei um pouquinho, mas ali eu saí, cara, saí no chão. Foi exatamente nesse dia. Segurei a entrevista ali e depois procurei ajuda, né? Procurou? Procurei. Não consegui, como a maioria dos homens, não consegue se abrir devidamente assim com os amigos. Nessa hora Mas a ajuda que você procurou foi amigos? Não, terapia. Ali no meu entorno eu já estava começando a namorar a Larissa, mãe da Irene. Assim, botei na roda. O que você sentiu especificamente? Só para. Cara, foi um pânico total. O escurecimento ali, o negócio. Mas vinha de uma tristeza? Vinha de uma tristeza. Você silenciou, você anulou, você silenciou e sentiu isso? Exato, por aí. E era, assim, ela era resultado de uma tristeza que já vinha. Sim. E eu encobrindo no faroeste, botando mais farra por cima, indo pro samba com tudo, né? Porque aí você vai encobrindo. Tapando o buraco. Vai pra poeira do faroeste e acha que tá encobrindo Chega uma hora que o organismo não deixa. Aí tem hora que. E me veio exatamente, lembro exatamente por conta do João Baldo, da Fernanda, da Casa dos Budas Ditosos. Aquela sacanagem também ligou um pouquinho na hora, porque é João Baldo, né? João Baldo acorda até defunto, o texto dele, mas vi que eu estava, que não ia ser mais à noite, eu tomando ali umas biritas ou saindo para a noite, fazendo a minha ronda noturna, no tempo eu morava no Rio. E foi a primeira vez que você sentiu isso? Da forma assim de, porra, calma, velho. Te parou. Porra, isso chega. Porque você vai meio numa... Eu tenho meio... Quando você tem meio uma fama, uma caricatura do cara sempre alegre pra cacete, sempre animado, por isso que você disse isso, né? Claro. Não esperava que você... você encobre com mais facilidade. Sim. Lá vem o cara engraçado e tal, vamos tomar uma. E você se sente obrigado também a manter essa... Manter a caricatura, né? Vergonha de não ser aquilo. Você manter a caricatura e você não... aí você conta pros amigos. Eu nunca tive... os amigos mais não acreditavam quando eu dizia do que outra coisa, mas eu sempre... Talvez eu use ali uma coisa do anti-herói que talvez faça com que os amigos achem que eu estou só tirando onda ou que é só um drama. Tem essa coisa do homem achar que não precisa de médico, né? De evitar o médico as últimas consequências. Eduardo, que já falou que lidou com depressão, quando é que você percebeu que você tinha que usar a medicina para te ajudar? Procurar ajuda? Foi quando eu comecei a pensar muito no assunto morte.
Foi quando eu comecei a achar muito perigoso o fato de eu estar pensando em morte. Na minha morte. Normalizado. Eu estava flertando muito com o pensamento com fantasias de como é que seria eu criando, eu não mais existindo. Sim. Não é nem, eu vou me matar, não é isso. Também. Mas era muito mais de tipo, de eu já meio que como se eu estivesse visualizando uma vida no futuro sem mim. Né? Eu não contando comigo. Sim. Aí eu comecei a ficar com muito medo, porque aí você começa também... Eu sou muito, como é que diz, compulsivo, né? Então tem que tomar cuidado com drogas e álcool, comida menos, mas com tudo aquilo que pode me dar um prazer. Sim. É momentâneo e É um puta perigo mesmo, né? instantâneo, Todo claro. mundo. Mas eu comecei a beber também nessa situação e aí comecei a perceber que bêbado eu dramatizava isso de uma forma mais perigosa. Então, eu não começava mais a pensar que eu poderia não existir mais, e sim, eu começava a romantizar e torcer e meio que quase ter certeza de que isso ia acontecer. Então, eu automaticamente procurei ajuda médica, procurei terapia. E não tem como você se livrar disso sozinho. Sozinho, é verdade. Não tem como. Eu sei que é difícil a gente confiar em outras pessoas e ter vontade, coragem, principalmente força de falar para outras pessoas, até porque a gente não sabe exatamente nesses momentos como comunicar, porque são só sentimentos muito potentes, né, que não tem a ver com E palavras. dá vergonha, como você falou, tô com vergonha. Sim, dá muita vergonha, dá muita depressão falar sobre isso mesmo, dá mais depressão falar sobre o que você está sentindo. Mas, cara, sério, se aproxima de quem você tem certeza que você ama. Não importa se a pessoa não te ama, se aproxima de quem energeticamente você quer estar perto, mesmo se for para morrer. Sabe que com certeza isso vai te fazer bem. E ajuda profissional, que eu acho que é o principal. Não, é o principal, mas não fica sozinho. Mesmo sem ajuda profissional, não fique sozinho. A gente consultou uma psicanalista, Ana Sui, para entender como é que a gente chegou nesse estado generalizado de crise masculina. Vamos ver. A ideia que a gente tem de homem que deu certo, né, um bom homem, um homem honesto, um homem confiável, ela estava pronta, né, no sentido do que é que um homem precisava fazer para garantidamente se reconhecer como um homem, no sentido profissional, no sentido pessoal, no sentido sexual. E hoje em dia, esse modelo de homem, ele já não é mais, assim, vamos dizer, tão confiável. É claro que existem bolhas e bolhas, né? Existem diferentes camadas aí populacionais que vão ter diferentes modos de viver, mas existe aí uma certa camada da população de homens, uma certa camada da população masculina que está numa profunda crise existencial, numa crise sexual, numa crise de valores e sem espaços para conversar a respeito. A fala tem uma relação íntima com a falta, especialmente quando a gente está falando de uma fala que é uma fala sobre as emoções, uma fala sobre os afetos. As mulheres, elas conversam sobre tudo, né? Elas se dão conselhos e isso tem uma autorização social. Do lado dos homens, isso tudo fica muito enrijecido. Mesmo hoje, mesmo com certo avanço, isso ainda é muito enrijecido. É como se, para que o homem pudesse ter acesso ao mundo dos sentimentos, ele precisasse perder um pouco de masculinidade. Isso faz com que os homens fiquem muito isolados, muito exilados da relação que eles têm com a sua afetividade, com os seus sentimentos. Com frequência, quando um homem se sente sozinho, ele se isola, para que ninguém perceba que ele se sente sozinho. A raiva, a agressividade, a explosão, muitas vezes é a forma conhecida e aceita culturalmente, digamos, para que o homem tenha acesso àquilo que, na origem, talvez fosse tristeza. Porque a tristeza coloca o sujeito numa posição de passividade. A tristeza, ela não é muito viril. Então, para o homem poder visitar o seu universo feminino, ele precisa sentir que perdeu alguma coisa da sua lógica masculina, alguma coisa da sua virilidade. E, na verdade, é o contrário, né? Na verdade, um homem que consegue visitar o seu universo masculino e também consegue ter acesso ao seu universo feminino é o homem que mais viril é. Os homens perderam a sua ilusão de superioridade e controle. Controle sobre as mulheres, controle sobre os filhos,
controle sobre o mundo, controle sobre si. Essa ilusão, ela ficou insustentável. Em parte... Uma liberdade de expressão completa e plena. Então, em grande parte, pelo trabalho secular do movimento feminista, que as mulheres foram conquistando o seu espaço no mundo, então tirando essa ilusão de que o homem era dono do espaço do mundo e a mulher condenada ao espaço doméstico. Aqui a gente poderia falar longamente sobre como as mulheres foram, muitíssimo justamente, destituindo os homens desse lugar. Mas um ponto que de novo, né, que é importante a gente discutir, né, é o seguinte: o patriarcado é muito ruim para as mulheres. O patriarcado também é ruim para os homens. Você pega estatísticas sobre masculinidade, assim, elas são pavorosas. Os homens têm nível de suicídio muito mais alto. Os homens têm expectativa de vida mais baixa. Os homens são muito mais propensos a vícios, ao alcoolismo, a vício em drogas, vício em jogos. Os homens... A serem presos. A população carcerária masculina é muito maior. Os homens estão performando pior em todos os níveis de escolaridade. Os homens estão demorando muito mais para sair de casa. Os homens estão ficando ressentidos com discursos que às vezes não estão muito calibrados, assim. Uma coisa é criticar a masculinidade tóxica, todo o conjunto de comportamentos dos homens, a agressividade, tudo isso que a gente está falando aqui, que deve ser criticado, deve ser reformado, deve ser punido quando for exercido, né? Outra coisa é uma desvalorização e uma culpabilização do gênero masculino como um todo. Os homens estão ficando acuados, estão ficando muito propensos ao ressentimento, e o ressentimento, por sua vez, os encaminha a essas coisas horrorosas, incel, entendeu? Todo tipo de violência. Está se criando um padrão em várias democracias que as mulheres estão votando mais em partidos progressistas, os homens estão votando mais na direita radical ou extrema-direita. As mulheres estão salvando, em muitos lugares, a diferença é que as mulheres entram e impedem a extrema-direita de tomar conta de tudo. Então, só que... É a última resistência aí. Pois é, só que os homens são, sei lá, 48... As mulheres não. Sim. Então, assim, não é bom negócio os homens ficarem acuados, assim. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço como sociedade. Ou agressivo ou acuado, né? Tem que ter um meio termo interessante. Fazer um esforço para tentar conciliar, eu acho que é dever dos homens, né? Apoiar a agenda feminista, porque tem muita coisa para ser feita ainda, né? Ninguém está dizendo a agenda feminista conquistou, não. A agenda feminista está a meio caminho, tem muita coisa para ser feita ainda. Mas, ao mesmo tempo, cuidar da saúde mental dos homens, porque homens adoecidos, ressentidos, acuados, não são bons para si mesmos, não são bons para as mulheres, não são bons para a sociedade.